Olá, queridos amigos, é um prazer estar mais uma vez com vocês, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Hoje falando sobre competência emocional no trabalho. Esse horário é um horário que nós costumamos falar aqui na rádio sobre temas profissionais, né? E esse tema é um tema que tomou conta do universo profissional, com a famosa obra do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que foi muito lida, né, por pessoas de todos os tipos, especificamente a área corporativa, não só leu, como valorizou, né, reconheceu a importância, e esse termo pegou, inteligência emocional. Antes nós tínhamos a inteligência, o QI, né, o coeficiente de inteligência, que é a inteligência racional, lógica e linguística. E depois disso veio essa inteligência emocional, o QE, o coeficiente de inteligência emocional, né? O quanto que a pessoa lida bem com as suas emoções, o quanto ela tem as suas emoções agindo a seu favor no trabalho, gerando possibilidades e não gerando problemas. Então, o que é inteligência emocional? Então, a minha definição é ter inteligência emocional e ter as suas emoções atuando a seu favor. É ter as suas emoções lhe ajudando no seu dia a dia. E baixa inteligência emocional é ter as suas emoções te atrapalhando. Quanto mais as suas emoções te atrapalham, te geram problemas, ou geram problemas para as pessoas ao redor, menos inteligência emocional você tem. Quanto mais as suas emoções não te atrapalham, pelo contrário, te favorecem, mais inteligência emocional você tem. Então vamos dar exemplos de como as emoções atrapalham, né? E o que é uma emoção que atrapalha, como ela pode atrapalhar na profissão, né? E como reverter isso para ter as emoções ajudando. Primeiro vamos entender que as emoções, elas foram criadas pela natureza para ajudar a evolução da vida, não é? Por exemplo, raiva, tristeza, medo são emoções desconfortáveis. Amor, alegria, paixão são emoções gostosas, confortáveis de se sentir, não é? No entanto, a gente tem emoções como raiva, tristeza, medo, insegurança, ciúmes. Agora eu vou dizer uma coisa. Essas emoções também foram criadas pela natureza para te ajudar, né? A raiva é uma emoção super importante. Ela avisa quando está havendo um desrespeito com você. Quando você está sendo desrespeitado de alguma maneira, quando você está sendo de alguma maneira invadido. Então, ao ser invadido de alguma forma, quando o sistema, o seu organismo sente que está sendo invadido, desrespeitado, ele emite o sentimento de raiva, né? E é um processamento inconsciente, não é racional. Você não decide ter raiva. O seu sistema, ao identificar a invasão, desrespeito, ele, naturalmente, o seu inconsciente faz com que você fique com raiva. Quando você percebe, você se dá conta, você está com raiva e nem sabe por quê. Mas o seu inconsciente, de alguma maneira, sentiu algum desrespeito, alguma invasão, né? Então a raiva, ela quer te proteger de desrespeitos e de invasões. É uma emoção importante, faz com que o animal preserve o seu território, preserve o seu grupo ali familiar, preserve o seu alimento da invasão de um outro animal, né? Preserve ali o seu território da invasão de um outro animal. Então, a raiva avisa que está havendo uma invasão. Então nós, seres humanos, temos raiva também, né? Assim como os mamíferos, temos raiva. E a raiva nos ajuda, ela é um sinal, ela te faz perceber a invasão. E aí, como você responde à invasão, é que vai fazer diferença, né? Então, uma pessoa pode responder a uma invasão, a um desrespeito, com elegância, com sarcasmo. Uma outra pessoa pode usar um bom humor e quebrar a outra pessoa só no bom humor. Uma outra pessoa pode lidar com o desrespeito conversando firmemente. Uma outra pode chamar para uma conversa e dar um feedback com calma. Uma outra pessoa pode ser firme na comunicação
dando uma resposta firme a essa invasão. Uma outra pessoa pode ir para agressão mesmo, para violência verbal, né? Para xingamentos. Quer dizer, existem inúmeras maneiras de você responder a uma situação de invasão de espaço ou desrespeito. A maneira como você vai responder é que vai te ajudar, é que vai fazer diferença para você ter sucesso diante dessa invasão ou para você ter um resultado inadequado, indesejado diante dessa invasão. Muito bem. Mas a raiva avisa que ela houve. Então ela é uma emoção super importante, né? O medo avisa quando você está vendo um perigo, uma ameaça. Se não existisse medo, né, a vida não teria ido para frente. Então, falando entre os animais iriam para o combate, iriam para o enfrentamento com animais de porte muito maior, iriam para o enfrentamento mesmo diante do risco da morte a qualquer momento. Então, o medo avisa, eu acho que isso aí é perigoso, é melhor tomar cuidado, né? E preserva a vida. Faz com que, às vezes, a melhor escolha seja fugir ou fingir de morto e não ir para o combate, né? Então, o medo também... Ou seja, os animais, segundo Darwin, os animais mais bem-sucedidos não são os mais fortes, são os melhores adaptáveis. Aqueles que são mais adaptáveis, que se adaptam melhor às situações para ter a sua sobrevivência, são os que evoluem mais rapidamente e não necessariamente os mais fortes. Então, o medo é uma emoção importante nesse processo, tá? Faz com que você preserve o seu lugar de segurança e, com isso, evite complicações sérias. A tristeza é a emoção da perda. Quando você perde alguém que você ama, você fica triste. Quando você perde um objeto que você ama, você fica triste. Uma oportunidade maravilhosa que você perde, você fica triste. Então, é a emoção da perda. Ela avisa que está havendo uma perda para que você preserve aquilo que você valoriza, para que você cuide daquilo que é importante para você, como, por exemplo, dos seus filhos, né? A maioria das pessoas, é claro, valoriza os filhos. Então, você tem ali uma atenção, um cuidado muito grande com o filho, principalmente ali na primeira infância, né? Que a criança corre risco de vida a todo momento. Então, esse amor que você sente e esse medo da perda, medo da tristeza da possível perda, faz com que você preserve com muita atenção, com muito empenho, seus filhos, por exemplo. Então, a tristeza é a emoção da perda. Então, são emoções positivas. Elas ajudam a vida, não são emoções negativas. Agora, vamos falar do ambiente corporativo. Nós temos tristeza no ambiente corporativo, no ambiente profissional. Nós temos tristeza, temos medo e temos raiva. São emoções que fazem parte do dia a dia profissional. Então, quando você tem, de alguma maneira, uma invasão de espaço, um desrespeito, algo que você não acha certo, a raiva vem, né? Quando, de alguma maneira, você percebe que você está em risco, que, de alguma maneira, você vai passar por alguma situação de desaprovação, de humilhação, ou possibilidade de demissão, ou de perda de uma oportunidade e tal, te aparece medo, né? E tristeza. Tristeza você também tem quando você perde uma oportunidade importante, a emoção da perda, quando você perde um contrato, quando você perde um cliente, quando você perde um amigo que vai embora na empresa, quando, né? Ou seja, são a emoção da perda, tristeza, e também você pode vivenciá-la no ambiente profissional. Então, são emoções que vão fazer parte, assim como motivação, alegria, confiança, todas elas compõem o nosso todo no ambiente de trabalho. Agora, quando que a pessoa é considerada uma pessoa com baixa inteligência emocional? Quando ela expressa intensidades muito elevadas dessas emoções. Vamos lá. Então, se sentir um pouco invadido, se sentir um pouco desrespeitado, é natural no ambiente de trabalho, né? A pessoa perguntou de um jeito que eu não gostei, falou de um jeito que eu não gostei, não entregou no prazo combinado. Quer dizer, tem várias situações que podem disparar uma raiva. Eita, nós, mais uma vez aquele cara pisou na bola. Eita, não, mais uma vez, o chefe falou de um jeito que eu não gostei. Quer dizer, então a raiva, ela vai fazer parte. Ela visa quando você tem pequenas invasões de espaço, pequenos desrespeitos, médios desrespeitos, grandes desrespeitos, então ela vai avisando. Como você lida com a raiva é que vai definir se você é uma pessoa que expressa inteligência emocional ou baixa inteligência emocional. Então, a pessoa que expressa inteligência emocional no trabalho,
Quando ela sente a raiva, ela pensa numa maneira de agir inteligente, numa maneira para conseguir solucionar o problema. Enquanto que a pessoa que tem baixa inteligência emocional, normalmente é uma pessoa que, quando a raiva vem, ela vem numa intensidade muito grande, e aí ela sente uma raiva desmedida diante de uma situação pequena. Então é uma pessoa que fica muito cara fechada com pouco, muito sisuda com pouco, ou fala de maneira ríspida, ou fala de maneira impaciente com os pares, com seus colaboradores. O que está evidenciando? Que é uma pessoa com acúmulos de raiva. É uma pessoa com muita raiva no seu sistema corpo-mente. Ela tem tanta raiva na constituição dela, psíquica acumulada, que ela passa a ser reconhecida no ambiente profissional como uma pessoa raivosa. Ó, aquele fulano é um fulano estourado. Putz, aquele é pavio curto, hein? Cuidado. Nossa, mas sabe, fulano é fio desencapado, rapaz. Qualquer coisa tá brigando, tá discutindo. Né? Puta, mas a fulana, né, é fio desencapado. Nossa senhora. Né? Ou seja, a pessoa acaba sendo percebida no ambiente como uma pessoa sem paciência, sem tolerância, sem um discernimento calmo e inteligente diante da adversidade. É uma pessoa que já tem uma resposta automática raivosa. E essa resposta automática vai gerando problemas, né? Porque ao invés de gerar sinergia na equipe, de gerar troca de feedback, de gerar sentimento de equipe, ela vai gerando cisões, vai gerando... vai deixando as pessoas andando na ponta dos pés, né? As pessoas vão ficando com receio de se comunicar com essa pessoa, de se relacionar com essa pessoa, de buscar feedback até para o seu próprio desenvolvimento. Porque como é que eu vou buscar feedback e recebo outra coisa back, né? Vou buscar um feedback para o meu crescimento e recebo algo que me derruba, algo que em vez de me elevar, de me incentivar, me arrasa, né? Então, a própria equipe da pessoa acaba se tornando uma equipe de menos alta performance do que poderia, com menos energia circulando, menos sinergia. O que é a sinergia? É aquelas ações da equipe, comunicação e ação, que uma vai potencializando a outra. Sinergia é quando as ações e comunicações das pessoas vão potencializando, vão gerando mais engajamento, mais cooperação, mais motivação e mais resultados. Então, se a pessoa é uma pessoa muito raivosa, ela quebra esse fluxo, ela quebra o fluxo da energia. Então, ela acaba sendo vista como uma pessoa com baixa inteligência emocional. Não é tão gostoso trabalhar com ela, não é tão bom, não é tão produtivo trabalhar com ela. Então, uma pessoa que tem muita insegurança também acaba sendo vista como uma pessoa com baixa inteligência emocional de uma outra maneira. Uma pessoa que mostra muita insegurança diante de evento pequeno. Ela trava, ela paralisa, ela tem dificuldade de falar em público, ela tem dificuldade, às vezes, de defender um ponto de vista. A empresa espera que ela defenda aquele ponto de vista. A empresa, quando coloca uma pessoa num cargo, ela quer a pessoa inteira. Ela quer a pessoa inteira ali a serviço da missão que ela assume. E aí a pessoa se trava, se paralisa, não consegue assumir a posição de poder necessária num papel de líder para conduzir a equipe, para dar feedbacks, para alinhar, para ouvir, às vezes por insegurança. E às vezes até não consegue defender a sua equipe, né, que é muito importante o líder também, ser fiel à sua equipe, né, não consegue por insegurança em relação aos seus superiores, em relação à autoridade. Quer dizer, então a insegurança é medo em demasia no sistema. Né? Então eu falei que o fio desencapado, o explosivo, o raivoso, é raiva em demasia. O inseguro, o tímido, é medo e vergonha é um tipo de medo, hein? É medo de humilhação. Então, esse medo acumulado no sistema faz com que, diante de um evento pequeno, a resposta emocional da pessoa seja gigante. Ou seja, numa reunião onde se espera-se que ela defenda o ponto de vista dela, ela trava. Ou ela tem até uma resposta um pouco ríspida demais por medo. Né? Ou seja, ela evidencia uma emoção exacerbada, um pouco desequilibrada, descontrolada. E acaba sendo vista também como uma pessoa com baixa inteligência emocional, por insegurança, né? Ou uma pessoa que tem muita depressão, tristeza, qualquer coisa ela se melindra, fica triste. Tem muita tristeza acumulada no seu sistema corpo-mente. Então, pessoas com baixa inteligência emocional, no ambiente de trabalho, são pessoas que têm cargas emocionais excessivas dessas emoções consideradas negativas, como raiva, tristeza ou medo.
Então, diante de um evento pequeno, ela explode ou até implode. Ela pode não explodir, mas ela implode, fica de cara fechada, fica amarrada, tal, né? Ou seja, um evento pequeno, uma resposta emocional desproporcional. Um evento pequeno de embate e ela tem uma insegurança desproporcional. Isso é resultado de quê? Acúmulos emocionais, situações não resolvidas na história de vida da pessoa. Histórias do passado vivas no inconsciente, vivas no sistema, no corpo-mente da pessoa, na memória e na musculatura, né? Porque essas memórias, elas atuam sistemicamente no corpo. Nós temos neurônios no corpo inteiro, então elas vão tensionando musculaturas, você tem mais tensão do que deveria no ambiente de trabalho, tem mais ansiedade do que deveria. A ansiedade tem base em medo, medo do que pode acontecer, medo de não conseguir, medo, tem base em medo. Então tem mais ansiedade do que deveria, mais raiva do que deveria, mais, né, muitas vezes tristeza do que deveria. Aí, isso tudo é evidência de baixa inteligência emocional. Inteligência emocional é ter as emoções atuando a seu favor. Como é possível ter as emoções atuando a seu favor? Ter as emoções num nível que não transborde, que não rompa as barragens, ok? Então, né, a pessoa que explode diante de um evento pequeno rompeu as barreiras dela, racionais. Uma pessoa que trava diante de bobagens, ela rompeu as suas barreiras racionais, porque racionalmente ela sabe que ela precisa se colocar, mas ela trava, ela paralisa, ela fica com medo. Por quê? Porque a emoção é tão grande que ela é maior que a sua razão. A emoção da raiva ou da ansiedade é tão grande que é maior do que a razão. E aí é uma pessoa com baixa inteligência emocional. Pessoas com boa inteligência emocional têm cargas emocionais sustentáveis, que não ficam para arrebentar a barreira. Ou seja, diante do evento, a raiva vem, mas ela é uma raiva que não desestrutura. Ela é uma raiva que permite a pessoa pensar como agir, como responder. E aí ela pode ter várias formas diferentes para responder à situação de invasão ou de desrespeito, né? Ou seja, o medo, a insegurança vem também diante da plateia, quando ele vai dar uma palestra importante, né? Ou diante de uma reunião tensa. O medo, a insegurança pode vir, mas a pessoa consegue lidar com essa insegurança porque ela existe num nível sustentável. Então ela consegue lidar, ela consegue raciocinar, pensar, respirar fundo e agir de uma maneira eficiente, né? Ou seja, a tensão, o medo está mostrando, é uma situação arriscada. Pense bem para agir. Haja com inteligência. A raiva avisa, olha, é uma situação de invasão, de desrespeito. Pense bem como agir. É um momento importante. Haja com inteligência, né? Então a emoção avisa que está havendo invasão de espaço, desrespeito, medo, né? Ou seja, está havendo ameaça ou está havendo perda, no caso da tristeza. E aí a pessoa que tem um nível sustentável dessas cargas emocionais consegue lidar. Agora, a pessoa que tem acúmulos emocionais não resolvidos demais na sua história de raiva, ela explode ou implode. De medo, de insegurança, aí ela trava, paralisa. De tristeza, aí ela deprime, né? Então, é preciso reprogramar, é preciso limpar esses acúmulos emocionais que são memórias ativas. É o passado da pessoa, é aqueles medos não resolvidos lá de infância, lá da vida, situações de chacota, de humilhação, ou de excesso de cobrança, de excesso de rigidez de pais, ou falta de paz, né, no coração, pode gerar a insegurança excessiva, o medo. A raiva excessiva pode ser a criança que apanhou, que foi desqualificada demais verbalmente, que engoliu muita raiva no seu desenvolvimento, passou por algumas situações que desenvolveu ódio, e aí essas raivas estão lá acumuladas. É um adulto que nem lembra disso normalmente, mas diante de qualquer situação a raiva vem. Por quê? Porque essas memórias estão ativas, são lixos emocionais ativas no seu inconsciente. E aí eu quero convidar você. Faça limpeza emocional. Limpeza emocional é um procedimento moderno, desenvolvido a partir de técnicas de última geração, da programação neurolinguística, da terapia da linha do tempo, do EFT, técnicas que atuam diretamente nessas memórias que estão lá na sua mente, no seu cérebro, nos seus neurônios e no seu corpo como um todo, também na forma de tensão nas suas musculaturas. São informações inúteis, antigas, desatualizadas, que precisam ser ressignificadas, processadas. É preciso fazer limpeza neuronal.
Então venha limpar o lixo emocional. Na Ápice Desenvolvimento Humano, você vem para um processo breve, são 10 sessões para você reorganizar a sua inteligência emocional. Se você é uma pessoa muito insegura, vai se tornar uma pessoa segura. Se você é uma pessoa triste, depressiva, vai ser uma pessoa naturalmente equilibrada. Se você é uma pessoa com muita raiva, explosiva, ansiosa, vai se tornar uma pessoa com muito mais calma, muito mais paciência para lidar com inteligência com as situações. Desenvolva competência emocional na sua área profissional e também na sua área pessoal. Liga para a Ápice, telefone 11 2361 5000. Nós atendemos e desenvolvemos inteligência emocional nas empresas através de um método. Aí agora o convite é para as empresas, para as organizações. Se você quer desenvolver a inteligência emocional da sua equipe ou a sua própria inteligência emocional, nós desenvolvemos isso num processo de 10 sessões. E se em 2 sessões você não perceber mudanças, já naquilo que é esperado, naquele aspecto emocional esperado, nós devolvemos o investimento. Esse é o desafio Ápice. Isso em contrato, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. No coaching executivo, no coaching profissional, é um coaching diferente. A metodologia TESS da Ápice é uma metodologia integrativa, sistêmica. Nós trabalhamos com várias técnicas de última geração para reprogramação emocional, PNL, constelação familiar, terapia da linha do tempo, EMDR, EFT. São técnicas de última geração para quem quer mudança estrutural de maneira profunda e breve. E também sistêmica, ou seja, que atue na vida inteira da pessoa. Então vai desenvolver a inteligência emocional dos seus gerentes, dos seus líderes principais, é desenvolver capacidade para lidar bem com feedbacks, ouvir e dar feedbacks com eficiência e com rotina, é desenvolver a capacidade de lidar com as adversidades, lidar com os seus colaboradores que de alguma maneira agem de uma maneira inadequada, lidar de modo sustentável, de modo a engajar, a evoluir pessoas, a desenvolver pessoas. Né? Diante de situações tensas, ter sangue frio, inteligência e agir com eficiência. Né? Isso é inteligência emocional no trabalho. Gera maior sinergia, colaboração entre as equipes, porque desavenças, discordâncias, nós vamos ter. Uma equipe boa discorda. Uma equipe boa pisa na bola um com o outro de vez em quando. E uma equipe boa tem emoções sustentáveis. Ela não destrói o relacionamento por causa de uma pisada na bola. Ela lida com isso, ela dá feedback, ela reconhece também seus aspectos, ela busca desenvolver para a evolução da sinergia da equipe. Isso é inteligência emocional no ambiente de trabalho. E você desenvolve isso em treinamentos com a Ápice Desenvolvimento Humano e principalmente com os atendimentos individuais no processo de coaching único da Ápice, com garantia, né? Esse é um trabalho diferenciado, só a Ápice faz no Brasil. Telefone 11 2361 5000. Se você quer desenvolver o seu profissional de maneira eficiente, você pode contratar diretamente também via pessoa física. 11 2361 5000, atendimentos em São Paulo, capital, atendimentos em Campinas, atendimentos em Sorocaba. E o site apsedesenvolve.com.br. E começa agora em junho, nos dias 18 e 19 de junho, nossa próxima turma de Programação Neurolinguística, curso de introdução à PNL, para você que quer usar a programação neurolinguística consigo próprio, na sua vida profissional ou pessoal, venha fazer um curso de um final de semana para não só mudar muitas coisas na sua vida, como levar ferramentas para se tornar um praticante da PNL. Telefone 11 2361 5000, site apsedesenvolve.com.br e assista o programa no YouTube. Digita lá Ápice Desenvolvimento Humano. Eu sou Plínio de Souza, foi um prazer estar com você, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.